só um pouquinho da próxima. Antes disso, eu só quero dizer que o nosso trabalho ele foi baseado numa pesquisa que foi feita para defender uma tese de mestrado. O professor Biratan D'Ambrosio, ele foi chamado a escrever sobre esse assunto porque ele queria tentar resolver vários problemas que na época ele achou que fosse necessário para poder tentar mudar as técnicas que eram usadas no ensino de matemática moderna. O professor D'Ambrosio, ele tem um currículo grande na área de educação matemática. Ele foi autor de vários artigos, né, que relataram sobre esse tipo de ensino. Ele nasceu em 1932, na cidade de São Paulo. Foi professor de matemática do que hoje a gente chama de ensino médio, né, na década de 50. Em 1954, ele terminou o curso de licenciatura em matemática. Eu chamei a escola de FF Plus, porque o nome era bem grandão e o tempo da gente é bem pequeno. Em 63, ele concluiu o doutorado pela Escola de Engenharia de São Carlos. E no ano seguinte, ele foi convidado a fazer parte de um grupo pesquisador que é associado para uma universidade nos Estados Unidos. Essa participação dele nesse grupo é que hoje a gente chama de um pós-doutorado. Na época ainda não tinha essa nomenclatura, mas é como se fosse hoje um pós-doutorado. E ele é credenciado, né, pelo programa de pós-graduação em educação matemática do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp, que é da PUC de São Paulo. A Luana vai falar um pouquinho mais sobre a parte que faz parte do currículo dele também. O que levou ele aí para os Estados Unidos foi devido ao dom militar. Foi lá na Universidade Brown University que ele fez o doutorado dele. E em 1972, ele voltou para o Brasil. E ele já voltou direto para o campo, trabalhando lá. E ele se dedicou a atenção à pesquisa de história, sociologia e ciência da matemática. E em 1994 ele aposentou, mas mesmo assim ele continuou suas atividades de pesquisa e orientação nessas áreas. A nossa parte agora, nós temos uma tese de mestrado elaborados pela mestranda Rosimeire Maria Soares e Wagner Rodrigues, tá? Onde eles, nessa tese, eles tentam mostrar, né, as ideias do professor D'Ambrosio no período que ocorreu o movimento da matemática moderna no Brasil. Né? Então, tem várias considerações que são feitas nesse texto que nós vamos tentar aqui discutir, né, entre nós, vocês todos participando. A gente percebe que o Biratan, ele não foi mais um, né? Ele foi uma pessoa que deixou sua marca na história da matemática, né? Na história do ensino da matemática no Brasil. Né? Ele tinha uma preocupação, além de todo esse currículo que a gente viu, ele tinha uma preocupação muito grande em se tornar, em estar atualizado. Então ele era, além de professor, um grande pesquisador. Né? E na década de 50, ele, nas suas pesquisas, ele começou a perceber, né, diante de uma necessidade, um movimento, a qual eles nomearam de movimento da matemática moderna, em países fora do Brasil, como Estados Unidos e alguns países da Europa. Né? E ele comungava alguns pontos, né, da ideia desse movimento, né, Ronaldo? E diante dessas pesquisas, em 1957, ele publica um artigo, né, referenciando a sua ideia quanto à necessidade de uma modernização da matemática. Né? Até então se tinha um ensino da matemática que, ao ver dele, muito arcaico,
algo sem nenhuma ligação com o social, né? Com a vida cotidiana. Né? E acabava não conseguindo os alunos, na visão dele, visualizar uma aplicabilidade da matemática. Então é como se fosse algo desligado do social. Ou seja, para que eu estudo isso? Né? Imagino eu que estava muito isso. Outra preocupação, né, do D'Ambrosio que eu acho interessante é o fato dele não ter discordado do método tradicional da época, tá? Primeiro em função qual que era o sentido, o verdadeiro sentido da matemática naquela época. Algo parecido acontece com a gente hoje. Aí a preocupação dele era a parte experimental da matemática. Então isso fica claro no trabalho desse pessoal, tá? Que ele precisava isso. Ensinar matemática, ensinar os alunos também a descobrir matemática, tá? Seja através de experimentos, seja na computação social, né, de onde os alunos são envolvidos. Em função disso, ele escreve, são três artigos, quatro artigos que ele deixa bem claro essa situação. Na mesma época, é interessante a gente abordar aqui, tinha um outro movimento, que é o GEM, é o Grupo de Estudos de Ensino da Matemática. Era um grupo no país também que compartilhava essa ideia da necessidade de mudança da matemática. Então, tinha um grupo lá, tinha o professor D'Ambrosio, isolado ali, também nessa ânsia de provocar mudança na matemática. Sim. Porém, o grupo, ele estava assim, mais à frente, porque ele já estava esperando os modelos europeus, os modelos americanos, né? Como que esse movimento estava acontecendo lá fora, e estava tentando, né, trazer essas ideias para o Brasil. O professor D'Ambrosio, em 1956, ele já lecionava em Campinas, tá? E em 1957, parece alguma coisa, na mesma época que ele lançou esse artigo, ele foi convidado para lecionar em Florianópolis. Isso foi em função do Ministério da Educação ter criado o CAS, que é o Curso de Aperfeiçoamento do Desenvolvimento do Ensino Médio. Então foi o D'Ambrosio. O texto eu não sei, mas o pai dele parece que tem muita participação também. Foram os dois que trabalharam em Florianópolis para lecionar a matemática para professores. Tá? O que ele encontra lá? Ele encontra uma série, várias divergências. Professores que não estavam preparados para lecionar para alunos de segundo grau. Nesse exato momento que ele tomou, parece aquele sentimento dele veio mais força ainda. Ele verifica, realmente acontecendo aquilo que eu já imaginava. Os professores não têm bagagem, não são preparados para ensinar matemática, precisa mudar a matemática. E o triste disso aí, Ronaldo, é que a gente acaba encontrando muita semelhança no que aconteceu em 1950 com os dias de hoje. Né? Hoje a gente encontra muitos professores que, por um motivo ou outro, acabam também não estando preparados a desenvolver. Né? E como a gente está nesse processo de aprendizado, a gente percebe que uma das causas da tal chamada fobia pela matemática, né? Ou seja, alunos que não conseguem desenvolver exatamente pela essa falta de preparação. E um fato interessante que teve uma entrevista que foi perguntado a ele quais são os principais desafios para os docentes e professores de matemática. E segundo ele, o principal desafio para esses docentes é que os professores de hoje em dia ensinam a matemática da mesma forma que eles aprenderam, ou seja, arcaico, ou seja, eles já vêm ensinando a matemática da mesma forma que eles aprenderam. Com isso, os alunos ainda continuam se perguntando por que estudar isso, qual a finalidade de estudar isso, que eles não inovam, eles não usam métodos novos para tentar explicar aos alunos ou pegar coisas do cotidiano dele para facilitar que eles entendam a matemática. Ou seja, os professores ainda continuam seguindo o mesmo método. Por isso que ainda os docentes continuam tendo muitas dificuldades para estar explicando, até porque as faculdades em si também não estão muito preocupadas em tentar tirar essa diferença. Mais para frente, depois eu vou citar, que ele fala também sobre essa parte, de que como as faculdades encaram isso em relação aos seus docentes.